Para entender a mecânica desta subvenção, a gente conversa agora com o nosso colunista, professor Gessner Oliveira. Professor, muito boa tarde. O aumento da Petrobras era há muito tempo aguardado porque a diferença dos preços da estatal com a paridade de importação era gigantesca, de mais de R$ 1. Esta subvenção terá efeito prático? Será que o motorista vai acabar quase não sentindo esse reajuste, professor? Boa tarde. Muito boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos os espectadores do CNN Money. Na bomba, o consumidor vai sentir um pouquinho, né? Na verdade, com o aumento que a Petrobras deu, aliada à subvenção, o impacto líquido para o consumidor é muito pequeno, como tá dito, isso é questão de centavos, né? E se a gente olhar no índice inflacionário, no IPCA, o impacto também é muito pequeno. Até aí, quer dizer, é uma ação realmente emergencial, diante dessa pressão do preço do petróleo, diante de toda a expectativa que você há pouco nos atualizava em relação à guerra no Oriente Médio. Agora, é uma solução, Fernando, emergencial, evidentemente, quer dizer, não é algo que vai na raiz do problema. Nós ainda temos, de acordo com os dados da ABICOM, da Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis, nós ainda temos uma defasagem em relação à paridade internacional. Quer dizer, se fosse zerar essa defasagem, o impacto aí sim seria maior, ou teria que haver uma subvenção muito maior. Então, é uma situação realmente que é um remendo diante da pressão do preço internacional. Então, isso é uma questão que a gente deveria pensar em soluções mais de médio prazo, né? Em soluções de médio prazo, até tivemos a oportunidade já de discutir aqui, que nós poderíamos, por exemplo, calcular qual que é o ganho extraordinário decorrente do aumento do preço do petróleo, com isso ter um fundo de estabilização e compensar em momentos em que é necessário elevar o preço e, consequentemente, isso amorteceria um pouco o impacto em bases mais regulares, mais permanentes, com regras um pouco mais claras e que dessem mais previsibilidade. Então, esse mecanismo de estabilização é utilizado em outros países com relativo sucesso. É claro que é sempre difícil acomodar um choque de um item tão importante quanto o petróleo, mas eu acho que a gente poderia fazer isso de uma maneira mais de médio prazo. Agora, Fernando, um outro aspecto importante é pensar que é preciso não ter ilusão de que o aumento no preço da bomba é ação desse ou daquele mau elemento, etc. Há um projeto de lei, por exemplo, prevendo punição por abuso de aumento de preço sem justa causa. Esse tipo de coisa é um retrocesso. Na verdade, para abuso de posição dominante no mercado, existe a Lei de Defesa da Concorrência, a Lei 12.529, a lei que é aplicada pelo Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, que respeita o devido processo legal, respeita o contraditório e não fica criando bodes expiatórios para explicar aumento do preço na bomba aqui ou acolá. Então, eu acho que isso também é importante, manter aquilo que nós já conquistamos no Brasil, é que nos afastarmos do passado de controle de preço, de fiscal do Sarney, de grandes ações midiáticas, mas que não fazem muito sentido
do ponto de vista da economia. Então, eu tenho a impressão que é esse tipo de linha de ação que o governo deveria manter, naturalmente todos monitorando muito de perto os desdobramentos do possível cessar-fogo no Oriente Médio e os seus efeitos sobre o preço do petróleo. Professor, o senhor menciona que, de fato, é absolutamente nefasto, né? Pensar que a gente pode voltar por exemplo, na tabela da Tsunami, coisas assim, causam arrepios e não funcionam, definitivamente não funcionam. Agora, claro. Professor, será que a gente não está num momento de controle ou de tentativa de controle, de influência do poder público sobre os preços de uma maneira diferente? Por que eu pergunto isso, professor? Chama a atenção, do ponto de vista da governança da Petrobras, o fato de que esse reajuste só está sendo anunciado após a edição da medida provisória e em valor muito parecido àquele da subvenção. A subvenção é de 44 centavos e o reajuste foi anunciado em 48 centavos. O senhor entende que a governança da Petrobras está sendo respeitada neste momento ou parece haver um conflito da Petrobras com seu principal acionista, que é a União? Aí, de fato, o ideal seria a política de preços da Petrobras ser uma política definida de acordo com critérios empresariais, respeitando a governança corporativa da Petrobras, respeitando e evitando, naturalmente, qualquer tipo de artificialismo na definição de preço. E esse é o ideal. Agora, nós estamos diante de uma situação na qual a Petrobras tem consciência do impacto que ela gera na formação de preços. Eu digo o impacto que gera para o IPCA, para a inflação oficial, etc., e que algum tipo de coordenação com medidas governamentais podem ser feitas. O problema é se você levar isso a um extremo de, por exemplo, deixar a defasagem aumentar excessivamente ou deixar que haja essa correção de preço. A gente viu no período recente, inclusive, nós vimos um prejuízo enorme que a empresa teve em gestões passadas com o congelamento praticamente do preço. Então, eu acho que seria desejável se afastar desse tipo de combinação, quer dizer, de haver a política de reajuste associada à subvenção. Isso não é desejável do ponto de vista das melhores práticas de governança corporativa. Agora, eu acho que a gente deve levar em consideração, aqui com uma certa flexibilidade, de levar em consideração o caráter excepcional da conjuntura, a incerteza que existe em relação à conjuntura internacional. Acho que isso deve ser levado em consideração para uma medida, mas eu acho que a gente deve transitar, a gente deve migrar para um sistema mais estável, previsível de médio prazo. Sim, não, como o senhor menciona, né, professor, é um momento excepcional e a direção da Petrobras tem citado que não quer, por exemplo, repassar a volatilidade de preços ao varejo e, de fato, tem atuado me parece, alinhado a este objetivo, e o resultado financeiro da empresa no último trimestre mostra que tem dado certo, porque o lucro foi bastante consistente. Professor Gessner Oliveira, colunista aqui do CNN Money, obrigado pela conversa, professor. Eu que agradeço. Um grande abraço. Até logo.